Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da palavra de Deus. O Evangelho é João 20, versículo 24, 29. João 20, versículo 24, 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Deus, através do seu Filho Jesus, nos pede algo, digamos assim, imprescindível à nossa caminhada, que é a nossa fé. Sem a nossa fé, nós somos presas fáceis, nós somos derrubados fáceis, nós desviamos dos caminhos do Senhor facilmente. Portanto, a fé para nós é confiança, é coragem, determinação, é o nosso sustentáculo, digamos assim, para que a gente não venha vacilar diante de situações que são colocadas diante de nós e que pode fazer com que nós perdamos assim a nossa fé e deixamos de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. O Evangelho de hoje de São Tomé, hoje a liturgia celebra São Tomé, é um discípulo que podemos olhar para ele e tirar duas coisas bem interessantes. Os discípulos estavam com medo, fechados dentro de casa porque Jesus tinha morrido. E a perseguição estava grande em cima dos cristãos. E eles ficaram com medo, fecharam as portas, se trancaram e ali ficaram. Jesus veio a primeira vez, se colocou no meio deles e o texto diz que as portas estavam fechadas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. A primeira aparição de Jesus ali, naquela sala fechada com seus discípulos, e faltava alguém chamado Tomé. Quando Tomé regressa novamente e as pessoas dizem: Vimos o Senhor, Tomé não acreditou e disse: Se eu não colocar as mãos ali na ferida, nos pregos e no lado, eu não acreditarei. Muitos teólogos têm duas versões para isso. Uns falam que naquele momento Tomé não estava sendo incrédulo, não. Ele simplesmente estava desconfiado porque existiam muitos falsos profetas naquela época. Muitos teólogos vão por essa direção. Outros não. Vai dizer que realmente
Tomé vacilou na sua fé. Vacilou porque não acreditou na palavra dos seus irmãos, que estavam ali, que viram e presenciaram o Senhor ali. Ele não acreditou, ele queria ver com seus próprios olhos. E novamente Tomé então estava lá com seus, e Jesus se põe novamente no meio deles e diz: a paz esteja com você. E olha para Tomé e diz: põe a mão aqui e não seja incrédulo. Felizes são aqueles que creem sem terem visto. É muito interessante essa profissão de fé que depois Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Dizendo porque é preciso a gente entender. Tem muitas coisas que só é explicado pela fé. É a fé que nos move, é a fé que nos coloca de pé, é a fé que nos faz levantar todos os dias e lutar para que nós possamos ser felizes. É a fé que nos faz debruçar, estar de joelhos diante do Senhor, clamando o seu amor, a sua misericórdia sobre nós e acreditando no poder de Deus em nossas vidas. É a nossa fé que faz com que as nossas orações cheguem ao coração de Deus e esperamos a misericórdia de Deus, as graças de Deus acontecer na nossa vida através da nossa oração e da nossa fé. Muitas vezes nós somos homens e mulheres de pouca fé, muitas vezes nós somos homens e mulheres sem fé. Não acreditamos na ação de Deus, não acreditamos que Deus possa vir agir, transformar a nossa vida. Muitas pessoas duvidam da sua própria fé, da sua oração, do acreditar em Deus. E quantas vezes Deus provou que está no nosso meio, Deus está junto de nós, Deus está agindo na nossa vida. Então é necessário que a gente aprenda e sempre peça ao Senhor: eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Não me dê uma fé vacilante, não, Senhor, mas me dê uma fé coerente para que eu possa viver essa fé de acordo com a sua vontade e não ter medo das dificuldades da vida. Acreditar em Ti, Senhor Jesus, na Sua ação, no Teu amor, na Sua misericórdia, na Sua cura, na Sua libertação em nossas vidas. O crer nos faz nos aproximar de Deus e se jogar nos braços do Senhor, para que Ele possa realizar na nossa vida a Sua vontade. Então o Evangelho de hoje veio abrir os nossos olhos. Será que realmente eu tenho fé? Eu preciso ver o Senhor, tocar no Senhor para acreditar nele? Não. Jesus vai dizer: felizes daqueles que viram, que creram sem terem visto. É assim que a gente tem que ter. A fé é crer naquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que Ele está, que Ele existe e que aquilo pode modificar a nossa vida. Então sempre peça ao Senhor, quando você estiver vacilando na sua fé: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Assim seja. Amém.